Francisco, um grande prazer estar contigo, meu querido. Que honra imensa te encontrar por aqui. Eu vou te pedir, Francisco, um favorzão. Oi. Coloque o fone de ouvido no celular, ó, tô fazendo isso aqui. Bota o fone de ouvido no celular e que você diminua o volume do computador, porque eu imagino que o teu Facebook está no computador, certo? Não, tô tudo no celular aqui. Tá, Facebook. Pera. Entra. Você consegue falar comigo pelo Instagram? Entra lá no Instagram para eu te aceitar já. A gente já tá com tudo aí, ó. Teatro Luz da Tribo. Gente, o que será que é isso? Vocês têm que contar pra gente o que é isso. Cristina Silva já está aqui com a gente, Angélica Castro, Psicologia Carol Medeiros, Cíntia Azevedo Marques. Vão entrando, a casa é de vocês. Vem com a gente, quero ver todo mundo. Irene, você já está ao vivo pelo Instagram também, não? Eu estou te esperando, Francisco. Estou ao vivo pelo Instagram e estamos ao vivo pelo Facebook. Corre aqui comigo, vem. Tá, então vou entrar no Instagram agora. Tá bom, mas aí você consegue fazer ao mesmo tempo, Instagram e Facebook? Deixar o Facebook rolando no computador ou em outro celular? Deixa sim, consigo. Tem que eu estou te esperando. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou cumprimentando aqui o nosso público. Olha, a Célia Melhor, nossa gestora, também já está aqui juntinho com a gente. Deixa eu ver quem mais. Vão se apresentando aí, gente. Cíntia Azevedo Marques, acho que eu já falei, né? Brincatear e Danil Gross. Que legal, gente. Vamos se unindo aí. Quero todo mundo aí. Melissa Mello, seja bem-vinda. Trabalho com valores humanos, é o Teatro Luz da Tribo. Conta mais pra gente, põe o link aí, gente. A gente gosta de fazer essa troca com todo mundo, viu? E conhecendo as pessoas todas que vão acompanhando a gente. Vocês também? Como é que tá todo mundo aí, gente? Tá tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Francisco, me pede lá. Eu vi que você entrou, agora me pede para unir. Você sabe fazer isso? Para você se unir aqui no Instagram com a gente. Pode ser? Ai, olha só, o Teatro Luz da Tribo é voluntário, é comunitário. Tem um link, gente? Manda um link aí pra gente. Olha só, a nossa Márcia Miriô, nossa gestora, nossa jornalista. Gente, sabe essa boniteza toda que vocês veem na nossa página do Instagram? Que tá cada dia mais bonita, né? Eu tenho certeza que vocês estão tão apaixonados quanto eu. É esse mulherão todo aqui que faz tudo que vocês veem lá, gente. Cada dia tem coisa nova, coisa bonita para a gente ver. Aqui, Francisco entrou agora. Autorizando. Vamos ver aqui, meu amigo, se eu consigo falar contigo. Vamos lá. Vinícius. Deixa eu ver. Soares Solar, seja bem-vindo. Teatro Luz da Tribo, queremos conhecer vocês, coloquem aí o link para a gente conhecer. Francisco, você está aqui, mas você congelou lá no Facebook, não sei por quê. O que será que aconteceu, queridão? Você consegue... Isso aí. Vamos fazer isso? Você consegue? Então tá bom. Vai lá que eu vou cumprimentando aqui o pessoal. Eu não sei quem é Dias 6393 Maju. É a Maju lindona! Você também, seja bem-vinda, querida. Que bacana que você chegou para estar aqui com a gente. Olha só. Lady Raime, seja bem-vinda. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Que gostoso estar aqui com tanta gente. Vão enchendo a casa, vão chamando os amigos, que o nosso papo hoje é muito quente, é muito bom. Vocês sabem que a gente fala muito, né, sobre como que a escola pode construir um currículo, como que, onde é que é um lugar ideal para a gente aprender, se só a escola é o lugar da gente aprender. E hoje, com esse querido Francisco Celso, a gente vai falar um pouco sobre isso e vocês vão ver que todo lugar é lugar de aprender. Mas sabe o quê? A comunidade é um excelente lugar para aprender. Eu estou muito apaixonada por esse trabalho, quero saber muito mais a respeito disso, porque a gente tem muito que aprender com quem realmente está fazendo na prática. É bacana a gente aprender teorias sobre educação, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma MBA em gestão escolar e eu estou justamente nesse ponto falando com o professor, aprendendo com o professor Marcos Garcia Neira sobre a importância do currículo na formação. Bacana ver isso na teoria, é muito bonito ver isso na teoria, mas a gente gosta mesmo de ver o como é que se faz, ver a prática disso.
E hoje a presença do Francisco aqui é bem importante, porque ele traz para a gente a prática. A gente está aqui driblando a parte tecnológica, o Francisco está lá tentando se ajeitar com a parte tecnológica, né, Francisco? Para trazer isso aí para a gente. Estou esperando aqui. Deu certo aí no Facebook? A Aline está lá ajudando a gente também. Descongelou ele aí, Aline, no Facebook? Você congelou aqui no Instagram agora, Francisco. Você está por aí? Olha só, se Barcelos, não sei quem é, mas seja muito bem-vinda. Olha, a Marcia falando, ainda mais trabalhando em unidades de medida socioeducativa. Exatamente. Então, a gente precisa saber mais sobre como é que a gente faz para valorizar a cultura local. Sheila Baum, minha carioca preferida, seja muito bem-vinda, minha querida. Centro Dia Luz na Melhor Idade. Gente, que delícia que deve ser esse grupo, né? O que é o Centro Dia Luz na Melhor Idade? Conta pra gente, põe o link aí, compartilha, faz a propaganda do trabalho de vocês. Vamos começar a formar essa rede do bem, de gente que trabalha com coisa interessante, que tem um monte de coisa para ensinar pra gente aí. Bota aí o link, gente. Ô, Francisco, vir aí, agora eu tô te vendo. E no Facebook você caiu. Você consegue botar o Facebook de novo? Vamos chegando, gente. Vamos lá, vamos chegando, que a casa é nossa. Vamos chegando, vamos compartilhando aí os nossos vídeos. Chamem os amigos, a gente tem muita coisa para conversar. Chamem as pessoas conhecidas de vocês e vamos falar sobre educação aqui, ó. Lá na nossa comunidade Reinventando a Educação, a Márcia Meliu apresentou a nossa live de hoje da seguinte maneira, eu vou ler para você, ó. Sextou Core com o educador Francisco Celso Freitas, projeto REP-DF, um dos 3 brasileiros selecionados para concorrer ao prêmio Global Teacher Prize 2020. Agora eu estou ao vivo aí nos dois. Isso. Isso, acho que já estou nos dois. Agora acho que ficou perfeito. Gente, conta pra gente se vocês estão vendo a gente nas duas pontas, se vocês estão... A Márcia Melhor está falando para eu cantar, Márcia? Eu acho que as pessoas não merecem isso, né, gente? Eu vou aqui falando coisa para cantar, não vai dar, né, gente? A gente usou o tempo aqui de uma outra maneira. Eu vou poupar vocês da minha voz de canto aqui, ó. Sheilinha, Josivaldo Barbosa, tudo bem? Seja bem-vindo. O pessoal do Teatro Luz da Tribo está aqui falando para a gente, ó, despertar valores inerentes em nós e assim conseguirmos trabalhar com coletivos outros. Gente, eu quero saber mais desses projetos de vocês aqui. Vão colocando para a gente os links que eu quero aprender com vocês. Eu preciso aprender, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ver se deu para todo mundo, ver se vocês estão ouvindo bem, vendo bem, porque a gente está aqui conectadinho, não é isso? Eu vou apresentar aqui o nosso amigo, ó, igualzinho o que a Márcia colocou para a gente aqui no nosso grupo. Ó, Sextou Core com o educador Francisco Celso Freitas, projeto REP-DF, um dos 3 brasileiros selecionados para concorrer ao prêmio Global Teacher Prize 2020, considerado o Nobel da Educação. Você vai me falar qual é a emoção disso, hein, Francisco? Porque eu quero saber qual que é essa emoção. Baita orgulho de você. Aos 40 anos de idade, depois você me conta a relevância dessa idade aí, o professor Vitória está à frente de um projeto que desde 2015 promove sarau, cine debate, festival de música e rodas de conversa com artistas dentro da unidade de internação de Santa Maria, unidade do sistema socioeducativo do Distrito Federal. Atualmente, a unidade de Santa Maria, onde o professor trabalha, recebe cerca de 150 meninos e meninas com idade entre 12 e 21 anos. Vamos lá, vamos bater esse papinho aí. Primeiro, eu quero que você se apresente, porque essa apresentação é muito formal. Eu quero que você conte quem é você de verdade e que você apresente para a gente quem é, como que é esse teu projeto. Já agradecendo o nosso querido curador Josias pela honra e pelo presente de trazer você aqui para a gente, como um baita presente da nossa sexta-feira. Que gostoso estar com você. E te agradecendo imensamente por ter aceito o convite do Josias e tá aqui com a nossa rede, enriquecendo a nossa sexta-feira. Sextou Core oficialmente começa. Manda ver, Francisco, a casa é sua. Ok, primeiramente, Irene, queria agradecer a você e ao Josias pelo convite, agradecer a toda a comunidade Reinventando a Educação e todas e todos que estão nos acompanhando nessa live, certo? Você já me apresentou, né? Eu me chamo Francisco Celso, sou nascido e criado aqui em Brasília, Distrito Federal. Sou filho de mãe nordestina, de Teresina, no Piauí.
com pai goiano, né? Sou filho da classe trabalhadora, minha mãe é professora aposentada de História, assim como eu, sou professor de História, né? Segui os passos da minha mãe. Meu pai é aposentado também, mas ele era vigilante, né? Desde muito cedo eu fui muito criado dentro de um contexto de valorização da cultura, sempre muito envolvido com questões culturais, em especial com o movimento hip hop. Com 12 anos de idade, eu já era DJ, já tocava nas festinhas aqui no Guará, que é a cidade onde eu cresci, né? Eu tenho o coração dividido entre duas cidades satélites de Brasília, que é o Recanto das Emas, onde eu morei por muitos anos, e o Guará, que é onde eu nasci, né? Então, meu coração é dividido nessas duas cidades. Como eu disse, sou filho da classe trabalhadora. Desde que eu comecei a dar aula no magistério, eu sempre dei aula em regiões periféricas do Distrito Federal em torno, em escolas de muita vulnerabilidade social. E sempre gostei muito disso, porque eu sempre me identifiquei com os meninos e as meninas dessas regiões periféricas, porque, como eu disse, eu me vejo neles, eu me enxergo neles, eu também sou filho da classe trabalhadora, também sou fruto da escola pública, eu acredito na escola pública, nos educandos da escola pública, nos educadores da escola pública, certo? E quando eu entrei para o magistério público, Irene, eu sempre utilizei nas minhas abordagens pedagógicas as várias linguagens culturais, né? Sempre procurei utilizar as várias linguagens culturais, porque eu entendo que a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações das pessoas do que qualquer discurso eloquente, né? Então, sempre busquei isso nas minhas abordagens pedagógicas. E eu atuo no sistema socioeducativo desde 2015, né? Muitas pessoas me perguntam como que eu fui parar lá no sistema socioeducativo, por que que eu fui, o que deu na minha cabeça para aceitar esse desafio, né? As pessoas ainda têm um olhar muito preconceituoso em relação aos meninos e às meninas que cumprem medida socioeducativa. Então, sempre vem esse tipo de pergunta, mas foi um processo, sim, muito natural para mim, né? O perfil não é diferente, os meninos e meninas que lá estão, eles também passaram pela escola regular, né? E, como eu disse, eu sempre trabalhei em região de muita vulnerabilidade, lá é onde estão os meninos e as meninas de extrema vulnerabilidade social. O meu fazer pedagógico me levou a atuar em vários espaços, já atuei na coordenação regional de ensino do Recanto das Emas como coordenador de direitos humanos e diversidade. Depois eu trabalhei no nível central da Secretaria de Educação, né, na pasta de atendimento à diversidade étnico-racial, da coordenação de educação e diversidade. E foi lá que eu tive, isso foi no ano de 2014, foi lá que eu tive o primeiro contato com o sistema socioeducativo, né? À época, o coordenador da pasta de diversidade, o professor Mauro Gleison, me fez um convite para eu conhecer a unidade de internação do Recanto das Emas, que na época ele estava como supervisor dessa unidade. E ele queria que eu fizesse uma intervenção pedagógica para falar sobre diversidade com um grupo de professores. Eu topei, fui lá, fiz essa intervenção com um grupo de professores, e terminada essa intervenção, ele me levou para conhecer os módulos. Para quem não sabe o que são os módulos, são os alojamentos, onde os meninos ficam ali mesmo, né, na tranca, no linguajar popular, né, onde eles ficam presos mesmo ali na tranca. E ele começou a bater um papo comigo e falando, Francisco, por que você não vem para o sistema socioeducativo? Isso aqui é sua cara, você vai se apaixonar, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, no ano de 2015, eu resolvi topar esse desafio e desde então estou atuando na unidade de internação de Santa Maria, DF, né? O meu primeiro contato... Em algum momento você teve medo, Francisco? Porque tem um monte de estereótipo, de estigma e tudo mais. Rolou algum medo, não? Não, assim, rolou uma sensação... É claro que quando você adentra um ambiente de privação de liberdade, vem uma sensação ruim, porque é um ambiente de muito sofrimento, né? Só de você olhar aqueles muros altos, com cercas, guaritas, cheio de portas, cheio de tranca, traz um aperto no coração, mas não é um medo, é uma questão mesmo assim da alteridade, você se colocar no lugar do outro, de você se imaginar
naquele ambiente, entende? E quão sofrido deve ser você estar ali recluso naquele ambiente. Então foi uma sensação, não é de medo, mas de aperto no coração, assim mesmo, sabe? E de tentar imaginar como que é o sofrimento de quem está lá recluso. Mas foi mais isso, sabe? É assim, o primeiro contato mesmo, enquanto professor do sistema socioeducativo, a primeira sensação que eu tive foi justamente de que os meninos e as meninas, meus alunos e alunas de lá, eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E aí eu Como é comecei que a você utilizar percebeu isso? Como é que você percebeu isso? assim, de uma forma muito natural, porque eu tenho eu procuro, sabe, uma relação muito horizontal com os meus alunos, de muito olho no olho. Eu costumo dizer para eles que lá não tem de 0 a 10, né, e ter um papo mais, como diz eles, né, no linguajar deles, um papo reto com eles ali mesmo, olho no olho. E ali a gente conversa, a gente brinca, e nessas brincadeiras, nessas conversas bem informais, bem descontraídas, eles começavam a cantar para mim, né? E começavam a falar dos grupos que eles gostam e tudo mais. E aí eu tive essa sacada, né? De aproveitar essa identidade que eles têm com o rap, com o movimento hip hop como um todo, né? Porque é um ritmo musical e que não é só um ritmo, né? O movimento hip hop ele agrega muito mais elementos do que somente a música, mas é muito presente na vida dos meninos e das meninas que cumprem medida socioeducativa. Pra você ter ideia lá, 100% deles e delas são moradores das regiões periféricas do DF em torno, 80% se autodeclaram negros e negras, então é uma cultura muito presente na vida deles, né, a cultura hip hop. Então, eu também já me identificava, já sou militante, como eu disse, com 12 anos de idade, eu já então eu sou produtor cultural também, então eu meio que uni o último ao agradável. Mas eu comecei a utilizar o rap como ferramenta pedagógica mesmo, né? E é interessante a gente falar aqui, porque muitas pessoas desconhecem um pouco do que é o sistema socioeducativo. E é muito diferente você dar aula no sistema socioeducativo, por exemplo, de uma escola regular. Você precisa pensar abordagens diferentes, abordagens atrativas, até porque os meninos que lá estão eles já passaram pela escola regular e a escola regular não conta deles. Mas então não dá para você fazer mais do mesmo. Aí eu vou fazer uma pausa, né, Francisco? Na verdade, assim, eu acho que a grande diferença é isso que você está dizendo, de que os meninos já passaram pela escola regular, mas o que você usou como metodologia, digamos, deveria também ser incorporado na escola regular, Sim. né? Até porque a escola regular está passando por sucessivos fracassos, e um deles ocorre no ensino médio, que é uma época em que a nossa juventude está tão vulnerável, e evade da escola por não ter interesse, não encontrar na escola sentido nem espaço para sua participação. Então, talvez, só talvez, se a gente usasse isso que você usou aí também na escola regular, a gente, quem sabe, impedisse até que os meninos fossem, né, para essas medidas socioeducativas, não é isso? Eu vou até tocar nesse ponto que você falou, né, da evasão escolar, a gente vai chegar nesse ponto, né, mas voltando, fazendo o paralelo do regular com o socioeducativo. No socioeducativo, Irene, você precisa pensar em intervenções que sejam significativas para aqueles meninos e meninas naquele momento, porque lá é muito rotativo. Você entra numa turma hoje, ela é de um jeito, você entra ela na mesma turma, na semana seguinte, ela já é completamente diferente, porque alguns meninos já saíram de lá porque terminaram de cumprir sua medida, outros meninos novos chegaram, então você tem que pensar em intervenções que sejam significativas naquele momento. Então, qual foi a minha estratégia? O currículo em movimento da educação básica do Distrito Federal, ele tem 3 eixos transversais, que são eles: diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, os raps que eu utilizo como pretexto não são qualquer rap, são raps que tem como que, na sua letra, né, abordam alguma temática relacionada a esses 3 eixos, certo? E aí, eu, obviamente, faço as vinculações históricas, até porque minha disciplina é a história.
né? Então, essa é a estratégia. Então, por exemplo, vamos pegar o eixo diversidade. Dentro do eixo diversidade, eu vou tratar, por exemplo, a questão racial. Posso escolher, por exemplo, um Negro Drama, dos Racionais MCs, uma carta Mãe África, do GOG, para utilizar como pretexto, né? Se eu for abordar, por exemplo, a questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher, eu posso utilizar a letra Rosas, né? A música Rosas, do Atitude Feminina, que é um grupo de rap muito famoso aqui no Distrito Federal. Se eu for tratar a questão da valorização da vida, prevenção à automutilação, ao suicídio, eu posso utilizar, por exemplo, a música Amarelo, do Emicida. Então, não é qualquer rap, são raps. Isso, e aí eu vou te cortar só para fazer uma pergunta aqui que a Lady Haim faz, que é a seguinte, ó, que tem a ver com o que você está falando, ajuda a gente, que é, ó, por que o movimento hip hop culturalmente é o que dá identidade para esse grupo específico ou porque é o que possibilita uma expressão maior? Por que hip hop e não uma outra coisa? Então, eu penso que isso vai depender muito, sabe, Irene, do espaço e tempo histórico. No espaço e tempo histórico que eu atuo, que é dentro de uma unidade de internação do sistema socioeducativo do Distrito Federal, o meu público, a minha comunidade escolar se identifica com esse gênero musical. O que não quer dizer que, por exemplo, vai ser uma abordagem que seja significativa para um aluno de outro contexto, né? Então, assim, a gente precisa avaliar em que contexto está inserida a comunidade escolar, né? Os anseios daquela comunidade, as demandas daquela comunidade. Então, assim, até as temáticas que a gente aborda também, a gente procura muito escutar os meninos e as meninas. Então, como você bem falou na apresentação, hoje o projeto ele conta com uma série de ações. A gente tem sarau uma vez por mês, a gente tem cine debate uma vez por mês, a gente tem roda de conversa uma vez por mês, né? E tudo a gente procura temas que sejam de fato demandas das periferias do DF, que é onde os nossos alunos, né, advêm, certo? Então, quando eu coloco escolho um filme para ser exibido, geralmente a gente escolhe curta-metragem, a gente não coloca longa-metragem porque eles dispersam de uma forma muito rápida, mas a gente procura valorizar produções fílmicas de artistas, né, de produções fílmicas periféricas, em especial aqui do próprio Distrito Federal, até para valorizar, de repente, um artista que é lá da quebrada dele, né, um cineasta que é lá da quebrada dele, que ele se identifica, que ele conhece, que ele tem referência, e a gente procura levar esse cineasta lá para bater um papo com eles. Quando é uma roda de conversa, é a mesma coisa, a gente procura também temas que estejam relacionados às demandas deles, ao cotidiano deles, com pessoas também que eles tenham uma certa identidade, uma certa afinidade, uma certa admiração, certo? Daí, então, Francisco, assim, eu acho que o que a gente precisa deixar um pouco claro aqui é quando a gente aprende, né, com um projeto na prática, como é o projeto do Francisco, a gente tem que tomar esse cuidado do não querer copiar simplesmente, né? É a gente sempre adaptar à cor local, ao movimento local, ao contexto. A leitura de território é a primeira parte de qualquer projeto. Então, eu acho que aí a gente consegue perceber que dentro daquela comunidade funcionou o hip hop e o funk, como a Márcia está dizendo aqui, que em outras comunidades pode ser que não funcione, porque inclusive sofra preconceito, né? Seja uma expressão artística que não desperte a identidade e sim o preconceito das pessoas. Então, dentro de tudo que a gente tem mostrado aqui no nosso Sextou Core, o que precisa ficar muito claro para todos nós que somos educadores é como é que a gente vai adaptar isso para aquela nossa comunidade com a qual a gente está trabalhando. Como é que esse tipo de trabalho inspira a gente para a gente fazer um outro tipo de trabalho, sabe? Então, saber ler esse território é fundamental. E eu tenho certeza que a Márcia Meriot, nossa jornalista, já anotou aí todas as músicas de que você falou e já vai já vai entregar tudo mastigadinho para o nosso público. Fiquem esperando aí que vocês vão ver só. Francisco, continua para a gente. O que você estava contando? Eu quero que você também continue falando para a gente um pouquinho sobre as dificuldades para promover essa inclusão social num país tão diverso, né, como é o Brasil, e num contexto como o teu. Conta para a gente.
É legal você ter falado o preconceito em relação ao funk, porque em relação ao rap também não é diferente. O rap, ele é um ritmo que no imaginário social é som de bandido, no imaginário social. Existe muito preconceito em cima do rap. A gente está num contexto político de crescimento do conservadorismo, e você imagina você começar um projeto utilizando o rap, que é esse ritmo tão marginalizado, tão associado ao banditismo, dentro da unidade de internação, né? Então, é claro que a gente, eu posso dizer com todas as letras, a gente foi boicotado mesmo em vários momentos. Quando a gente começou o projeto, começou eu e uma professora de artes, professora Nina Pedra, né? Se ela estiver nos assistindo, um abraço, Nina. E a gente sofreu muita perseguição, né? Falo isso abertamente, e talvez a Nina mais do que eu, por conta até do machismo, dela ser uma mulher, e por ela ser também a condição contratual dela, que ela era uma professora de contrato temporário. Então, ela foi muito perseguida, foi muito acusada injustamente de várias coisas. Então, assim, não foi fácil, e não é fácil, sabe? A gente vem no processo de conquista, aquele trabalho de formiguinha, né? A gente começou sem recurso nenhum, sabe? É muito bacana dizer isso, que a gente começou a utilizar o rap como pretexto, e foi uma coisa muito natural, porque os meninos e as meninas, eles começaram, a gente deixou eles bastante livres para expressar o que eles conseguiram assimilar dos conteúdos, da forma que eles se sentissem mais à vontade. Então, muitos deles expressavam por meio de desenho, outros por meio de poesia, outros por meio de redação, e surgiram muitas letras de rap. A partir dessas letras, eu comecei a pesquisar instrumentais, né, que no rap a gente chama de base, na internet mesmo, comecei a pesquisar na internet, e a gente começou a colocar eles para cantar em cima desses instrumentais. E aí começou a ganhar um certo corpo o projeto. Por eu ser produtor musical e ter muitos conhecidos dentro do movimento hip hop, a gente costurou parcerias, e essas letras começaram a ser musicadas. As outras produções que não eram letras de música, a gente compilou tudo e começamos a lançar livros. Então, a gente já tem 2 livros lançados com a compilação de todas essas produções, então nada ficou perdido, tudo foi aproveitado, tudo que é produzido é valorizado, é aproveitado, certo? Então, assim, não é fácil, mas a gente vai nesse trabalho de formiguinha, de conquista, tentando ressignificar aquele contexto, que é um contexto também, digamos de passagem, tem o nome de socioeducativo, mas carrega muito da cultura prisional ainda. É um espaço ainda de muito siliciamento de corpos, não só das vozes, mas dos corpos. Eles têm que andar de cabeça baixa, de mão para trás, tem que pedir autorização para se expressar verbalmente. Então, a gente vem tentando quebrar um pouco dessa cultura punitivista, dessa cultura policialesca, dessa cultura prisional, e trazer um pouco mais de uma cultura emancipadora, de uma cultura libertária, né? Então, por exemplo, o sarau é um momento que os meninos adoram. A gente termina o sarau e já pergunta quando é que é o próximo, porque é um momento que eles conseguem se soltar os corpos, soltar as vozes, o microfone é aberto para eles mandarem uma mensagem, para eles mandarem uma letra de música, uma poesia, enfim, e é libertador para eles o momento do sarau, né? A gente tem um festival de música. Desculpa, Francisco, tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. Eles escrevem as próprias letras de música e as próprias poesias e tal? Eles são autores também? Sim, eles são os autores, tudo que eles produzem é autoral, né? Tudo é autoral, é produção deles e delas, claro que a partir, né, dos temas que a gente debate em sala de aula. Então, a gente já tem várias músicas gravadas, temos CD lançado, temos 2 livros lançados também, tem videoclipe, então, tem campanha publicitária que eles já participaram, a gente está conseguindo acompanhar egressos do sistema socioeducativo, isso é muito bacana. Então, mesmo quando eles terminam de cumprir a medida lá dentro, a gente continua acompanhando eles aqui por fora, produzindo materiais, isso vem abrindo porta para eles e elas. Então, a gente tem egressos que, por meio do projeto, hoje está inserido na cena do hip-hop do DF, participando de apresentação em saraus, batalhas de rima, slams de poesia,
simpósios, seminários e até mesmo campanha publicitária. No final do ano passado, a gente foi convidado para fazer a campanha publicitária do Conselho Federal de Química, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica. Então, os meninos do Projeto Rap produziram uma música chamada Rímica, né? Rima com Química, que é a mistura de rima com química, e fizeram toda a campanha publicitária do Conselho Federal de Química. A gente produziu um videoclipe inteiramente protagonizado, e aí não foi nem por egresso, pelos internos mesmo, da Unidade de Internação de Santa Maria, chamado 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal, está lá no nosso canal do YouTube, podem assistir. Ele foi exibido no 52º Festival de Cinema de Brasília, em novembro do ano passado, e muito aplaudido, então ele está tendo uma repercussão muito positiva, esse videoclipe, né? Então, assim, sabe, isso é o mais gratificante, é ver que hoje eu posso dizer seguramente que o principal problema do sistema socioeducativo, dentre vários que tem, é a falta de uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. Porque quando eles estão lá dentro, a gente consegue passar valores positivos, a gente consegue pesar na mente deles, como eles mesmos dizem, né, usando a gíria deles. Mas quando eles saem, eles voltam para o mesmo contexto de violação de direitos, para o mesmo contexto de violência, que é difícil de romper, certo? E por meio do projeto, ainda que a gente não consiga acompanhar todos, que a gente gostaria de fazer isso, mas a gente até entende que não é nosso papel, o papel do Estado, mas a gente vem conseguindo acompanhar alguns egressos e egressas, e estamos tendo um resultado muito positivo, né, com esse nosso acompanhamento. E é legal que você falou também em relação à evasão, não vou deixar passar batido isso, porque é muito interessante isso, a importância da gente tornar, sabe, Irene, o ambiente escolar um ambiente mais acolhedor. Eu dei aula há muito tempo nas escolas regulares, e, como eu disse, sempre em região periférica, e eu percebia que muitas vezes a escola falha, a escola que é para ser um ambiente acolhedor, muitas vezes ela se mostra hostil, principalmente para aquele segmento de alunos que não estão enquadrados, digamos assim, naquela normatividade padrão. Então, já tive alunos que deixaram de frequentar a escola por professão à fé em religião de matriz africana, e a escola não entender isso, a escola como um todo, a comunidade escolar, né, estou falando aqui. Já tive um aluno, assim, que isso, eu conto essa história, onde eu passo eu conto essa história, de um aluno que a escola falhou muito, uma aluna que eu tinha, que ela, mesmo nos dias de muito calor, ela ia de touquinha para a escola, por conta da nossa sociedade racista, ela tinha vergonha do cabelo dela, que era um cabelo muito crespo. E a escola teve a infeliz decisão de mudar o regimento escolar e proibir o uso de adereços na cabeça, boné, touquinha, qualquer adereço. E essa menina, ela deixou de frequentar a escola por conta disso. E eu não tive mais notícia dela, certo? E possivelmente ela pode ter, sim, sido tentada pelos convites da esquina da vida, porque os números mostram isso, não sou eu que estou falando isso. Para você ter ideia, Irene, os alunos que entram, né, adentram lá a unidade de internação de Santa Maria, o perfil deles é o seguinte: geralmente eles estão evadidos da escola há muitos anos, a grande maioria deixou de frequentar a escola no 6º ano do ensino fundamental, 6º ano, certo? E para eles começarem esse ciclo infracional, demorou ali, deixou de frequentar a escola no 6º ano, ali mais ou menos com 11, 12 anos, e para ele começar o ciclo infracional, demora ali cerca de 3, 4 anos, ali com 14, 15 anos, é a média, né, que eles começam esse ciclo infracional. Então, primeiro ponto é esse: a gente tem que tornar a escola mais acolhedora, porque quanto maior for a escolarização dos nossos meninos e das nossas meninas, menos as chances deles começarem um ciclo infracional. E se eles começarem um ciclo infracional, é muito mais difícil de romper esse ciclo. Então, é melhor evitar com que entre nesse ciclo. E aí, cada um de nós, professores, professoras, alunos, alunas, servidores, servidoras da cantina, da limpeza, da portaria, equipe gestora, nós temos o compromisso, temos que assumir o compromisso de tornar o ambiente escolar um ambiente mais acolhedor para todos e para todas. Certo. É isso, a gente se assumir como educador, não importa qual é a função, qual seja a nossa função dentro da escola, não é isso? É disso que a gente precisa, né? A Cristina Silva fala aqui, ó, o sistema educacional não prepara professores para o EJA.
O nosso sistema educacional tem preparado os professores para a educação de maneira geral? Você sente, como é que a gente faz? Porque você disse que lá dentro os corpos também estão presos e sem expressão e tudo mais. Como é que a gente pode fazer para humanizar as relações dentro de um contexto como esse e para melhorar a formação das pessoas, né? Tanto na escola regular, quanto no EJA, quanto no sistema socioeducativo e tal. O que você pode falar para a gente sobre isso, Francisco? Em relação à formação, né, eu tenho muitas críticas à formação, sabe? Eu me formei em História no ano de 2003, por exemplo, e tudo que eu aprendi, eu vou falar aqui sobre, só como exemplo, tá? Sobre história africana e história afro-brasileira, eu aprendi muito mais por meio do movimento hip hop, por meio das letras dos Racionais MCs, do GOG, do ex-Câmbio Negro, do que na minha formação acadêmica. Porque eu só tive uma matéria optativa, Irene, uma matéria optativa sobre história da África. Olha que absurdo isso, né? E eu vejo que não mudou muita coisa, porque, por exemplo, no ano que eu me formei foi o ano que foi lançada a Lei 10.639, né? Que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Mas 10 anos depois, em 2013, quando eu dava aula, a professora falou do EJA aí, né? Eu dava aula para turmas de educação de jovens e adultos numa escola de ensino médio no Recanto das Emas, o Centro de Ensino Médio 111. Eu tive a oportunidade de levar meus alunos para a semana de história de uma faculdade particular, que eu não vou citar o nome para não expor, né? E nessa semana de história tinha umas oficinas produzidas pelos alunos que estavam ali prestes a se formar, né? E eram 12 oficinas, e todas as oficinas eram oficinas eurocentradas. Só se falava de história europeia. E eu conversei com alguns alunos para saber como é que estava sendo a formação deles, se falava sobre história e cultura indígena, sobre história e cultura africana afro-brasileira, e percebi que a coordenadora do curso, falei da importância de trabalhar a Lei 10.639, 11.645. Então, a gente tem falhas na formação em vários sentidos, tanto na formação inicial como na formação continuada, né? Então, assim, eu digo, o rap foi uma faculdade para mim, literalmente falando. Várias das coisas que eu abordo hoje nas minhas aulas, eu aprendi por meio do movimento hip hop, né? Nas militâncias do movimento hip hop e outros círculos de militância também, mas não precisamente na minha formação, certo? Então, assim, em relação... Diga, desculpa. Em relação ao fazer, né, pedagógico ali, de tornar, de horizontalizar as relações, é difícil, né? Na sala de aula, no sistema socioeducativo e no prisional não é diferente. Tem a gente na sua porta, né? Muitas vezes tentando até intervir na sua abordagem, sabe? Uma preocupação muito excessiva com a questão da segurança. E, assim, a gente tem que entender o papel deles também, né? Mas eles também têm que entender o nosso, né? Que o nosso o afeto, o contato, ele é muito importante, né? Quando a gente fala de educação, ainda mais no contexto de ressocialização, a gente o conteúdo ele é importante, mas ele não tem que ser supervalorizado e ignorar as outras dimensões humanas, né? E ainda mais naquele contexto que eles estão carentes de afeto, carentes de tudo, né? E que eles estão silenciados de todas as formas. Então, assim, como eu disse, os meninos lá, eles contam os dias para ter uma atividade cultural, para ter um sarau, para ter alguma coisa, porque é o local que eles se libertam ali, que eles se sentem mais soltos para se expressar, sem ter que estar com a mão para trás, sem ter com a cabeça baixa, que eles podem pegar o microfone, falar, se expressar, sem retaliação, sabe? Então é isso, acho que cada contexto a gente tem que pensar em estratégias, né, de como, eu não digo dar voz, porque ninguém dá voz para ninguém, né? Nós nascemos com as nossas vozes. Não silenciar já seria uma boa coisa, né? Isso, e é isso, acho que é isso. Quando você horizontaliza as relações, você oportuniza que todos e todas tenham espaço de fala, tenham espaço de escuta.
Então, acho que é isso, né? Eu estou com crise de ansiedade aqui. A Márcia está dizendo que a gente vai ter que fazer uma outra live. Com certeza, nós vamos precisar de várias lives com você. O Josias traz esses problemas gostosos para a gente, porque toda live que a gente faz... Semana passada a gente teve a live com a Lília, a gente estava na mesma ansiedade, na mesma coisa de, meu Deus, tem muita coisa para falar. A gente vai precisar fazer uma outra live com você, não vai ter jeito. A Lília é um amor de pessoa, que eu tive a oportunidade de só conversar com ela pelo WhatsApp, mas a gente tem muitos amigos em comum, a abordagem dela é muito próxima da abordagem que a gente faz também. O Nelson Maca, que é um escritor baiano, militante do movimento negro, poeta, ele já participou das atividades lá na Unidade de Internação com a gente, e já participou das atividades também com a Lília. Então, assim, é muito legal a gente ver que o Brasil é um país tão diverso, tão grande, com dimensões continentais, mas parece que as energias boas, elas convergem, sabe? Então é muito bacana ver isso. Eu tenho certeza disso e vou vivenciando isso aqui na Core o tempo todo. E aí, deixa eu te falar uma coisa importante. Você falou sobre as dificuldades, né? Eu quero que você me fale um pouco sobre os apoios que você já tem recebido, os apoios de que tipo de apoio você precisa ainda. E eu vou emendar já essa pergunta para deixar você elaborando aí a resposta com uma coisa que a Márcia colocou aqui que eu acho bem importante, que é a seguinte, ó, como foi para os teus alunos, né? Como foi para eles e para você e tal, receber a notícia do Global Teacher Prize? Conta pra gente como que foi essa emoção, qual que é a importância de um prêmio como esse, um reconhecimento como esse, dada a trajetória de vocês e tal. Conta pra gente. Vamos lá. Primeiramente, falando da questão dos apoios, né, e tudo mais. A princípio, a gente começou sem recurso nenhum, sem apoio nenhum, como eu disse, e pelo contrário, sofrendo processo de boicote. Então, tinha vezes que a gente planejava tudo, na época a gente não tinha equipamento de som, não tinha nada, a gente fazia uma correria maluca para pegar som emprestado com o pessoal da família Hip Hop, lá em Santa Maria, e montar tudo. E às vezes a gente montava tudo, deixava tudo preparado para realizar um sarau, e vetavam, falavam que não ia acontecer, que não iam tirar os meninos e as meninas, pra você ter ideia. Então não foi fácil, a princípio os meninos, eles ensaiavam, eles pegavam o meu pincel de escrever no quadro e fingia que era microfone, para ficar ali, né? A professora Nina, que é a professora de teatro, né, de artes, que começou o projeto comigo, ficava ensinando técnicas, né, de expressão corporal, para eles se soltarem e tudo mais, e eles usando ali o pincel como simulando o microfone, pra você ter ideia. Mas aí veio, né, a partir de 2017, veio o processo de reconhecimento. No ano de 2017, a gente ganhou a etapa local do Prêmio Itaú Unicef. Na época, foi R$10 mil que a gente ganhou de recurso, e com esse dinheiro a gente investiu no equipamento de som, para a gente não depender mais de ninguém, né, em termos de estrutura, para realizarmos nossas atividades culturais, certo? Os saraus, os cines debates, enfim, as rodas de conversa e tudo mais. No ano seguinte, a gente ganhou o mesmo prêmio, só que a gente ganhou a etapa local, a regional e a nacional. Então, a gente conseguiu somar em premiação no ano de 2018, R$270 mil. Então, tudo aqui... Que bonito! Isso, então, todos aqueles nossos parceiros que se apresentavam de forma voluntária, né, ali no Peito e na Raça, o Heitor Valente, que é o nosso, né, que é um dos mentores do projeto comigo e com a professora Nina, a Luana Eusébia também, que é uma rapper e também é pedagoga e também iniciou o processo com a gente. Então, tudo que essa galera fazia de forma voluntária, hoje a gente consegue remunerar. Hoje a gente consegue remunerar os meninos e as meninas egressos, né, que eles também participam lá, e é bacana porque eles são uma referência positiva para quem ainda está lá dentro, né, mostrando, né, que eles estão em processo de ressocialização e estão conseguindo, apesar das dificuldades, das barreiras, né. A gente consegue remunerar os artistas que se apresentam nos saraus, os pesquisadores convidados para as rodas de conversas, para os cines debates, sabe? Então, hoje a gente tem esse aporte financeiro que a gente fez um planejamento para 2 anos, né? Então, a gente utilizou parte ano passado e temos até o final desse ano recurso ainda, que eu acho que a gente ainda vai ter uma gordurinha para queimar no que vem por conta da pandemia, né? Em relação ao Global Teacher Prize, né? Ele, depois desse reconhecimento pelo Itaú Unicef, a gente ainda recebeu o selo de práticas inovadoras da educação pública do Distrito Federal, nesse ano de 2020, e fui aí contemplado, né,
entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize. Infelizmente, eu não consegui ver como meus alunos receberam isso, porque a notícia foi dada no dia 19 de março, e as aulas foram interrompidas aqui no Distrito Federal no dia 11 de março, né? O primeiro decreto do governo do Distrito Federal interrompendo as aulas foi no dia 11 de março, então aqui está parado desde o dia 11. Então, eu não tive oportunidade, né, de celebrar com eles isso, sabe? Mas tenho certeza que eles estão vibrando, e a minha vibração maior, eu digo isso em todos os espaços que eu tenho oportunidade de falar também, que minha vibração maior é mostrar que lá dentro, ao contrário do que o imaginário social enxerga, né, que no imaginário social lá tem meninos e meninas violentos e violentas. E eu digo, eles não são meninos violentos e violentas, são meninos e meninas que sofreram violência desde os primeiros dias de vida, inclusive violência promovida pelo próprio Estado, violência estrutural, que são a negação dos direitos fundamentais e dos serviços fundamentais para uma pessoa viver com dignidade. No imaginário social, eles são enxergados como garotos problemas e garotas problemas. E eles não são garotos problema nem garotas problemas, são garotos e garotas com muitos problemas, certo? E são meninos e meninas que, de repente, tinham a autoestima prejudicada. E que a gente tenta fazer esse resgate de autoestima. Quando o primeiro contato que eu tive com os meninos e as meninas, eu perguntava sobre o sonho deles, e eu percebi que eles tinham perdido até a capacidade de sonhar. Eles não sabiam dizer qual era o sonho deles. E hoje a gente percebe que a gente consegue, por meio do projeto, resgatar essa capacidade de sonhar, sabe? Eu até me emociono. É interessante dizer também um pouco da falência completa, a falência completa do Estado também, sabe? Porque, assim, a gente escuta dos alunos assim, que eles não sabiam o que era uma poesia, eles não sabiam o que era um sarau, que eles nunca tinham pego no microfone na vida. Então, assim, eles estão tendo oportunidade lá dentro que quando eles estavam em liberdade, não foi ofertado nada disso para eles lá fora. Então, isso mostra a falência completa do Estado, sabe? Então, nas nossas periferias, a gente tem que ter políticas públicas de acesso a todo aparato cultural, esportivo, lúdica, que de fato, isso é educação integral. A gente tem que parar de pensar em educação só nos muros das escolas. A cidade, ela tem que ser uma cidade educadora, com todo esse aparato para a nossa juventude ter acesso a tudo que possa levar ao desenvolvimento humano de forma integral, e não somente a escolarização formal, sabe? Eu acho que falta um pouco disso, certo? Eu até me fugi, eu até me emocionei um pouco e não sei se eu respondi a pergunta, até me perdi. Eu acho que está tudo bem respondido, eu acho que está tudo bem respondido, sim. Eu queria ver contigo uma coisa, que é o seguinte, você falou sobre os apoios que você já teve, inclusive apoios financeiros, e a gente entende que isso é importante, mas eu queria, só para a gente finalizar, que você dissesse de que apoio você ainda precisa, do que esse projeto ainda precisa, né? Olha, o meu anseio é que isso vire uma política pública, de fato, que ele se expanda para outras unidades socioeducativas, para outras unidades prisionais, para as escolas regulares, que a gente também faz, eu esqueci de falar isso, a gente também faz um trabalho por meio de um projeto, que é um braço do projeto REP, chamado Saraula, né, que a gente visita as escolas regulares, que é justamente fazer esse trabalho preventivo, que eu acho que é necessário, né, que, como eu disse, é muito melhor a gente evitar que o menino entre no ciclo infracional do que depois tentar romper esse ciclo, que é muito mais difícil. Então, a gente faz esse trabalho preventivo também. Pra você ter ideia, por meio desse trabalho preventivo, a gente aborda, né, como eu disse, eu dei aula nas escolas regulares por muito tempo, e eu escutava de alunos ali que estavam flertando com o mundo do crime, falas que romantizavam esse mundo. Falas do tipo, Irene, eu vou partir para o arrebento mesmo, porque não dá nada, porque eu sou de menor, né? Isso é a fala deles. Ou, se der é pouca coisa, porque essas unidades de internação é tudo hotel. E a gente chega nas escolas regulares justamente para desconstruir essa fala, né? Para mostrar, primeiro, que esse papo de que não dá nada não existe, porque no Brasil existe uma verdadeira confusão entre
maioridade penal e responsabilidade penal. A maioria das pessoas sabe que a maioridade penal é a partir dos 18 anos, mas a maioria não sabe que a responsabilidade penal é a partir dos 12 anos. Então, eu chego para aquele aluno do 6º ano, 7º ano, que está ali com 12 anos de idade, e falo para ele, olha, você já responde pelos seus atos. Então, se você começar a ser tentado pelas esquinas da vida, você pode parar no local onde eu dou aula, que é um local de muito sofrimento. E não tem esse papo de que não dá nada, não, porque você pode ficar lá de 6 meses a 3 anos, num cubículo, né, com mais 3 pessoas lá dentro, e quando a escola não tem escola e não tem atividade profissionalizante, você vai ficar 22 horas e meia trancado, porque só tem 1h30 de banho de sol. É por isso que lá tem muita automutilação, é por isso que lá tem muita tentativa de suicídio, e eu venho com essa fala para eles, dá um choque de realidade. Qual o hotel que vocês frequentam que as meninas, 100% das meninas que estão lá nesse hotel se automutilam? Qual o hotel que vocês frequentam que as pessoas estão amarrando a Tereza para tentar se enforcar? Né? Qual hotel que vocês frequentam que a pessoa, para te visitar, tem que passar por uma revista vexatória de ficar completamente pelada e agachar no espelho? Então, eu dou esse choque de realidade e, ao mesmo tempo, eu chamo a comunidade escolar à reflexão. Porque os meninos que vão parar lá, como eu disse, eles estão invadindo a escola há muito tempo. E muitas vezes porque a escola, ao invés de ser acolhedora, ela se mostrou hostil. Então, eu chamo a comunidade escolar para reflexão. E é interessante mostrar que a gente pensa que, às vezes, uma abordagem ali, por mais que ela seja ali estanque, ela não tem efeito. Já teve momentos, um momento específico que eu vou citar, que quando a gente foi falar de automutilação, no final da nossa fala, 6 meninas levantaram as mangas do casaco, mostraram as marcas de automutilação para a gente e entregaram as lâminas para a gente. Então, isso mostra que, primeiro, a gente conseguiu estabelecer uma relação de confiança para que elas confidenciassem isso para a gente, né? Isso não tem premiação que pague, sabe? Quando você tem esse tipo de retorno, quando você cria um laço, mesmo que no momento estanque você consegue criar esse laço afetivo e criar uma relação de confiança, que esses adolescentes se sentem à vontade para, por exemplo, arregaçar as mangas e mostrar suas marcas, né? E chegar lá e entregar as lâminas, sabe? Isso sabe, essas lâminas que você devia guardar como troféu mesmo, né? É bem por aí, verdade. Bom, lindo, a gente vai precisar de muitos encontros. Muitos encontros. De novo, o Josias trouxe esse problemão pra gente, hein, meu amigo? De novo, você trouxe esse problemão pra gente. Nós vamos precisar de encontros online, de encontros presenciais, nós vamos precisar de muitos, mas muitos encontros. Eu estou aqui cheia de mensagens para você, muitas mensagens pelo Facebook, muitas mensagens pelo Instagram. Peço desculpas às pessoas por a gente não dar conta de responder tudo isso. Olha, muitas aqui, ó. Passei por isso na educação do campo. É incrível como os materiais didáticos trazem textos de uma camada social que mal usa a escola pública. Gente contando aqui que já leu o teu projeto, que já acessou, que está amando, que entrou no Face para ver o teu endereço. Enfim, muito comentário, muito bacana. Eu te agradeço imensamente por você inspirar a gente, como você inspirou no dia de hoje, por mostrar o como fazer, e eu acho que a grande mensagem, pelo menos a que fica para mim, que é o como fazer com humanidade, com o coração, com o peito aberto, se reconhecendo o humano no outro, se reconhecendo existente a partir da existência do outro, tendo amor, gente. É só de amor que a gente não precisa de muito mais, não é isso não, Francisco? É isso, né? Acho que a gente tem que dominar, né? Eu não me lembro qual o pensador que disse isso, mas a gente tem que dominar todas as técnicas, todas as teorias, mas no trato com o ser humano, a gente tem que ser apenas outro ser humano, né? Acho que essa é a grande mensagem. É isso mesmo, é isso mesmo. E, assim, eu sei que o nosso tempo deve estar estourado, mas é importante valorizar que nada é feito sozinho, tudo é feito por várias mãos. Então, assim, agradecer meus irmãos e minhas irmãs que começaram o projeto comigo, Luana Eusébia, Heitor Valente, professora Nina Pedra, todos os professores e professoras, servidores e servidoras da Unidade de Internação de Santa Maria, porque cada um ali tem seu papel,
Sem o agente, os meninos não vão para as atividades, sem o servidor da limpeza, sem o cara lá da portaria. Então, tudo é feito por várias mãos. Todos e todas que passaram pela minha vida e passam pela minha vida, porque a gente leva um pouquinho do nosso fazer pedagógico, né? Todas as nossas vivências, a gente carrega um pouquinho dessas vivências no nosso fazer pedagógico. Então, cada um e cada uma tem um pedacinho de vocês aqui no meu fazer. Então, sou muito grato a todas e todas. E tenho certeza que nessa troca aqui, Irene, para onde eu for, vou carregar um pouquinho de você e você vai carregar um pouquinho do Francisco. Eu vou carregar um montão de Francisco comigo, meu querido. Olha, eu estou aqui, a Célia colocou aqui uma mensagem do amor cura. Eu te agradeço imensamente por curar um pouquinho das nossas dores nesse dia com tanto amor, porque você é puro amor. Do teu nome, as tuas ações, você é puro amor. Hoje foi uma tarde incrível, de muito aprendizado contigo. Muito obrigada de verdade por essa honra. Estou aqui vendo que a nossa querida Lília Mello, a gente estava aqui falando dela escondidinho e ela está aqui assistindo a gente. Lília, minha linda, um beijo. Aprendi muito com você semana passada, aprendendo muito com o Francisco essa semana. Josias, meu amor, obrigada por estar do nosso lado, por trazer esses presentes lindos para a Core. Toda a minha equipe da Core que está aí conectada, obrigada, gente, por ir me apoiando, por ir trazendo aí um monte de contribuições também para a gente. Toda essa nossa audiência linda que entrou agora ou que vai entrar daqui a pouco para acompanhar a gente, porque o vídeo vai falar no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Obrigada, gente. Cada sexta-feira do Sextou Core tem sido emocionante. Eu vou ter que trazer aqui, eu trago a minha xícara, ó, que vocês estão vendo, tem gente que já comentou das minhas xícaras, cada semana é uma. Eu trago a minha aguinha gelada, mas eu preciso trazer lencinho, porque toda sexta-feira, Josias, ó, tem que trazer lencinho aqui para o Sextou Core, que a gente termina emocionado. Queridão, obrigada por tudo, obrigada mesmo. Vamos crescendo juntos, em comunidade, com esse afeto, com esse amor, e sempre contribuindo uns com os outros. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, pelo menos, divulgando esse teu trabalho e alimentando a nossa rede com toda essa tua experiência. Obrigada, Francisco, que honra imensa. Obrigada mesmo. Tá. Eu agradeço, e só lembrando aqui também, mandar um abraço para o meu amigo Sandrox, que assim, é uma pessoa fundante também no Projeto Rap, certo? E última mensagem aí, galera. Acesse nossas redes sociais, tá bom? Sigam, curtam as postagens, comentem, @Projeto Rap DF, e conheça também o nosso canal no YouTube, Projeto Rap DF, viu? Beijão, Irene, você é um amor de pessoa. Amei falar com você. Obrigada, e Lilian. Amei. Beijão para você, Lilian. Vamos precisar de muito, tchau, gente. mais. Estou saindo do Insta. Beijo grande ao nosso público. Valeu demais, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Vou saindo aqui também do Facebook. Obrigada, gente, pela sua audiência. Até sexta-feira que vem no Sextou Core. Mais uma sexta-feira emocionante para todo mundo ir aprendendo. Um beijo e até mais.